Olá, pessoal! Você já faz parte do melhor e mais acessível curso livre de teologia do YouTube? É a Escola de Capacitação Teológica. Se você ainda não faz parte, venha fazer parte sendo membro aqui do canal. É apenas R$ 29,99 por mês nesse primeiro semestre. Bom, hoje eu quero falar de um texto bíblico interessante, que é Mateus, capítulo 26, do versículo 6 até o versículo 13. Eu não vou ler tudo, mas você pode acompanhar, ler na sua casa com atenção. Estou dando aqui a referência, Mateus, capítulo 26, versículo 6 até o versículo 13. Resumidamente, esse texto conta aquela história que Jesus estava em Betânia e chega lá uma mulher trazendo um vaso de perfume, um unguento caro, e ela usa para ungir Jesus. E é interessante porque Judas, segundo um dos evangelistas, foi Judas quem disse isso, e ele falou assim: nossa, que desperdício! Esse vaso poderia ser vendido e o dinheiro poderia ser usado para fazer o bem a muitos pobres. E aí Jesus dá uma resposta interessante no versículo 11. E ele fala assim: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Bom, parece com essa resposta de Jesus, porque o cenário é o seguinte: tentam impedir a mulher de desperdiçar, segundo a fala de Judas, aquele vaso em Jesus, porque poderia vendê-lo e ajudar pobres. E aí, quando eles tentam impedi-la, Jesus fala: deixe ela, porque ela está fazendo um ato de bondade para comigo. Porque os pobres vocês sempre os terão entre vós, mas a mim nem sempre os terão. Só parece, que essa fala de Jesus é uma fala meio que conformista, do tipo: vocês sempre vão ter pobres aí com vocês, não tem muita coisa o que fazer mesmo, por mais que se ajude, por mais que um ou outro consiga sair da pobreza, mas sempre vai ter pobre, não tem como resolver a pobreza, não tem como resolver as desigualdades, elas são naturais, às vezes até alguns acham que é um propósito divino. Parece que essa resposta de Jesus é do tipo: olha, primeiro façam por mim, depois pelos pobres, deixa eles em segundo plano. Mas será que foi isso que Jesus propôs? Não, não foi. Pelo contrário, Jesus sempre teve uma posição de proximidade com o pobre e nunca encarou a pobreza como um propósito de Deus, como algo natural ou como algo com o qual os seus discípulos devem se conformar porque não há nada o que fazer. De jeito nenhum. Jesus achava que a pobreza era uma afronta contra Deus e é um ato, algo que acontece por causa da exploração e da desigualdade. E, portanto, não é natural. É forçado por causa da desigualdade e do egoísmo de alguns que querem ter muito mais do que outros que passam a ter muito pouco ou nada em algumas realidades. A época e o lugar em que Jesus viveu era marcado por muitas desigualdades, por muita pobreza, e essa pobreza era gerada pela exploração do Império Romano, da religião da Palestina daquela época também, e que deixava o povo, grande parte desse povo, abaixo da linha da pobreza e da pobreza extrema. Por exemplo, na multiplicação dos pães, aquela história toda começa quando os discípulos olham e falam: olha, tem muita gente aqui, está ficando tarde, eles não vão ter comida suficiente, manda eles embora. E aí Jesus assume a responsabilidade e fala: dai-lhes voz de comer. É um papel de vocês, discípulos da igreja, é um papel do cristianismo de Jesus cuidar dos necessitados, mas não para que continuem necessitados, mas para que a pobreza seja superada, para que a igualdade seja exercitada e para que as desigualdades sejam amenizadas até serem resolvidas.
A igreja primitiva conseguiu resolver o problema de distribuição de renda dentro da sua própria convivência, quando ela se desfaz do que tinha, vende terrenos que não estavam sendo usados e usa para o bem comum. Depois, nem sempre isso foi praticado, mas ali foi um ato muito interessante. E Jesus disse que nós o encontraremos quando nós cuidarmos, dando pão a quem tem fome, dando água a quem tem sede, dando vestimenta a quem tem frio, e assim por diante. O próprio Evangelho de Mateus fala sobre isso. Bom, o que acontece então com o versículo 11 de Mateus capítulo 26, quando Jesus parece usar uma fala conformista de que os pobres sempre estarão lá e de que não há muito o que ser feito, né? Pois é, o que acontece é, naquela época não havia tradição escrita, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever e a escrita era muito pouco usual. As pessoas cultivavam a tradição oral, de falar, de guardar na memória, de memorizarem textos importantes, principalmente da fé, não é? E muitas vezes o recurso de alguém fazer outra pessoa lembrar de textos importantes da fé era citar apenas a primeira parte. Era, por exemplo, como se eu falasse batatinha quando nasce, você já sabe completar a frase, porque essa é uma frase muito conhecida, né? Se esparrama pelo chão, ou espalha rama pelo chão. É como se eu dissesse, diga-me com quem andas. Eu nem preciso completar, que você já sabe a continuidade, que eu te direi quem és. Naquela época, as pessoas tinham esse nível de conhecimento e de memorização com os textos bíblicos, principalmente da lei, porque era um texto importante que os pais tinham que inculcar nos filhos, no caminho, conversando, na mesa, indo dormir. Então, muitas vezes a pessoa apenas citava o início do versículo e a audiência já sabia o que estava sendo dito. Jesus não está dando uma frase conformista, pelo contrário. Jesus está lembrando aquelas pessoas de um texto que está na Escritura, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. É só você ir lá conferir que você vai ver que Jesus citou o início desse versículo. Quer ver o que está escrito lá? Deuteronômio 15, versículo 11. Porque os pobres vocês sempre terão convosco. Foi o início que Jesus citou lá em Mateus capítulo 26, 11. Jesus está citando esse versículo. E como é que completa esse versículo? Porque os pobres vocês sempre terão convosco. Por isso eu vos ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da terra. É esse versículo que Jesus está citando em Mateus capítulo 26, 11. Jesus não está dizendo que nós devemos nos conformar com a presença da pobreza e da desigualdade. Jesus não está dizendo que sempre vai ter pobre, não há nada o que ser feito nesse sentido. Nada disso. O que Jesus está contrariando de Judas é que Judas quer usar o dinheiro de outro para fazer o que ele deveria fazer com o seu. Porque o texto diz que cada um deve ofertar o seu próprio recurso, a sua própria vida, o seu próprio dinheiro, e não querer fazer isso com o dinheiro dos outros. Porque com o dinheiro dos outros é fácil falar, mas é para fazer com o seu próprio recurso. O que Jesus está dizendo é que com a tua própria mão você deve abri-la para ajudar o necessitado, para que o pobre deixe de ser pobre, para que a desigualdade diminua. Mas isso não pode ser só um discurso, não pode ser só uma fala, não pode ser só falando do dinheiro do outro, embora todos tenham o compromisso de fazer isso, mas deve ser uma atitude pessoal, que começa com você abrindo a sua própria mão. Não adianta falar de A, B, C ou D se você não abre a mão, se você não exercita a misericórdia, se você só dá dinheiro para o templo. Claro que você deve contribuir lá, mas deve ajudar também ao necessitado, com o seu dinheiro, com o seu recurso. O que Jesus está dizendo é que
nós todos temos o compromisso de, com os nossos recursos, uns podem mais, outros menos, mas todos nós temos o compromisso de fazer o bem ao necessitado, de acolhê-lo, de exercitar a misericórdia, a piedade, a generosidade, para que as desigualdades diminuam até terminar, para que as discrepâncias sejam amenizadas e para que mais pessoas possam ter acesso à alimentação e à dignidade na sua sobrevivência, seja com a alimentação, com a moradia, com o emprego e assim por diante. Então, não é conformismo, pelo contrário. Jesus, quando nos chama ao discipulado, ele nos compromete a exercitarmos misericórdia com os nossos próprios recursos, fazendo bem ao necessitado, porque isso é um compromisso de todo cristão, de toda cristã. Portanto, deixe de ser conformista e faça o bem para algum necessitado e cuide de alguém que precise, porque isso é um compromisso cristão invocado por Jesus. Um abraço, até a próxima. Tchau.